Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o preliminar, a imagem do futebol. Daqui a pouquinho tem a nossa gloriosa seleção canarinho, né? Às 17h30, o Brasil entra em campo para jogar em Bogotá contra a Colômbia. Enfrentamento muito interessante, muito adequado, inclusive, para o momento, porque é um jogo semi-difícil, né? Entendam bem, é um jogo difícil, mas ao mesmo tempo, pelo que o Brasil está jogando, pela Colômbia está jogando, seria até lógico dizer que o Brasil ganharia ao natural, mas não é bem assim. E o Brasil vai experimentar, ou reexperimentar, o Fernandinho na meia cancha e o Firmino na frente. Firmino, quem descobriu foi o Dunga. Muita gente boa, inclusive da imprensa, nem sabia quem Firmino era. Dentre esses, gente boa, eu não sabia quem era o Firmino. Depois me Ceará, passou pelo Figueirense e tal, logo em seguida já se escafedeu. Bom, e o Fernandinho é o mesmo glorioso Fernandinho da Copa, que o professor Paulo Paixão teve que várias vezes dizer, meu filho, né, dá uma mãozinha aí e tal. Bom, estamos aqui com o professor Paulo Paixão e com o grande Thiago Suman, né, que nas horas vagas é professor e também radialista. Ontem tivemos um grande jogo de futebol, né? Vila Nova 0, Guarani também 0. Foi em Campinas o jogo, né? Guarani 0, Vila Nova também 0. Com este resultado, o Vila Nova chegou a 39 e o Guarani a 32. Ou seja, o Guarani, que já esteve bem à frente do Internacional, agora está a 10 pontos do Internacional. E o Vila Nova, que ganhou do Internacional e quase derrubou o Guto Ferreira, pode ficar agora a 5 do Internacional se o Inter ganhar o seu jogo lá em Caxias do Sul. Parada duríssima para o Internacional no próximo sábado contra o Juventude. E também no próximo sábado tem o Grêmio contra o Vasco da Gama. Para começando, para parar de fazer discurso aqui, Thiago Suman e professor Paulo Paixão, qual jogo é mais difícil? O do Inter contra o Juventude ou do Grêmio contra... Eu tenho um pretenso genro, candidato a genro, né? Ele que até assinar o papel ele não que tá se ajeite. Não, vídeo. vai estar longe de papel, nem vem falar em papel. Está muito longe ainda. Está começando, namorico com a minha filha lá e tal. É vascaíno. Eu nem chamo ele pelo nome, eu chamo ele de Vasco. E ainda pergunto para minha filha, quando é que vem o Vasco? Pois o Vasco está chegando aí, meu candidato a genro, né? Então, mas quem é o mais difícil? Qual dos jogos é mais difícil, professor Paixão? Boa tarde. Boa tarde. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado, como sempre, pelo convite, né? E a gente... Bom, eu acho que o jogo do Inter, dessa rivalidade, né, regional, e, consequentemente, vai trazer alguns problemas para o Inter, mas o Inter encaixou e não vejo realmente nenhum problema para o Inter subir para a primeira divisão, a partir do momento que a comissão técnica, que, né, o comando do Guto, conseguiu dar encaixe no time, enfim. E já é jogo difícil, jogo lá em cima, Juventude muito bem treinado pelo Gilmar, e tudo isso faz com que, além da rivalidade, a qualidade do time de Juventude possa, nesse momento, estar já visto os jogos do regional, né, onde Juventude fez frente e ganhou do Internacional, né? Então a gente tem que... E o jogo do Grêmio, o Renato, com os desfalques, não que ele tenha reinventado, mas conseguiu uma formação na qual o Grêmio produziu muito bem contra o Sport, né? Agora o Vasco vem com direção técnica nova, né? E isso, lógico que com 10 dias o Zé não vai conseguir, mas também está conseguindo dar um introito, principalmente na parte anímica do grupo, né? Onde claramente se via que se tinha problemas do Milton com o grupo.
E isso faz com que, com a chegada do Zé Ricardo, com a personalidade, com a forma dele trabalhar, ele possa realmente fazer, o Vasco possa fazer um grande jogo com o Grêmio. Acho que tudo é possível. Não há realmente, sem querer ficar em cima do muro, não há realmente uma escolha. Não tem como você escolher hoje o Inter vai ganhar, o Vasco, o Grêmio vai ganhar, ou o Juventude. Então são jogos difíceis e bom da gente que está em casa, olhando tudo, assistir. É verdade, é verdade. E tem para todos os gostos e em todos os horários, né? Nossa, eu vi asa de Arapiraca e eu vi Confiança, Remo, vi Asa e vi Globo e Por isso e que a Cuiabá. sua esposa disse que ia chamar o SAMU, eu achou que o senhor estava pensando. Não, mas a minha profissão ainda é ser preparador físico, ainda a gente vive do futebol, né? Então as informações, você tem que estar inteirado ali, vendo, né? O senhor acha que assistir jogo do Asa é gostar de futebol ou tá com raiva do futebol? Não é possível. Não, mas às vezes não, aparece Rec. um cara bom lá. Olha, Rec, as Tem aquele coisas... ponteirinho do Goiás, por exemplo, né? O menino escurinho, né? Sim, que tá jogando, bom jogador. Mas já deve estar cheio de... Carlos cheio de ponta. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Já deve estar com ponta até na posição de goleiro ali. Quer dizer, um pega 10%, pega 5%, pega 2%, outro pega... Só no jogo contra o Inter, 3 empresários me ligaram dizendo: olha bem para este menino. Só me disseram essa frase. Já não vai sobreviver muito tempo no Goiás. Thiago Soma. Bom, boa tarde, Rec, Boa Paixão, tarde. Maurício. Uma satisfação estar com vocês. E como disse o Paixão, né? Vai fazer papel de Jesus Cristo no fim do ano? Por quê? Por causa da Não, barba? por causa da barba. E eu vou te dizer que eu dei uma parada nela essa semana aí. Tava candidato a Papai Noel quase aí, né? Mas dentro da análise, sempre para fazer um prognóstico do qual o jogo mais difícil, eu pego primeiro o momento das equipes, da dupla, né? Que é o nosso foco. Mas os agravantes que elas se colocam antes dos Só adversários. seja corrigente que me chamem de burro, né? Final do ano, não. No meio do ano que vem, lá, no início do ano, que é a Páscoa, né? Ah, sim, É. sim. Final Verdade, do ano verdade, é o uma criança. nascimento, né? Não, daqui a pouco gravamos no final do ano. Tá bom. Porque tem a edição Claro, e tudo claro, mais. claro. Deixa eu me recuperar aqui. Mas sabe que é engraçado isso? Porque o cara faz dessas, né? Eu tenho um irmão gêmeo, né? Não, Cristo está presente nas duas. Só que um é no Um é bebê, o outro outro aos 33, né? Mas aí eu tenho um irmão gêmeo e muito semelhante. E por vezes ele faz cinema Um dia eu também. cumprimentei ele achando que era Não, tudo. e o nosso colega Zé Aldo Pinheiro, essa semana passa pelo centro, Tá bom, passa Zé Aldo- por ele, cumprimenta, ele não reconhece e daqui a 10 minutos eu cruzo por ele e o Zé deu tela azul, né? Eu disse, não, só um pouquinho, peraí, cara, tu acabou de passar por mim. Eu disse, não, irmão gêmeo dele, ainda bem, porque eu ia botar o dedo na cara dele, dizer que tu mascarou, não sei. Ah, bom, o Zé Aldo cumpre a biografia sempre. O Zé Aldo... É complicado. Mas, digo, Tudo assim, acontece com o Zé Aldo. E o meu gêmeo, e ele tem a barba semelhante, mas por vezes ele faz cinema, e agora foi gravar o filme da legalidade do Zé Cabrito aí e tal, ficou só de bigode, né? Daí o tempo inteiro ele fica trocando e tal. Eu não, eu mantenho aqui, viu, Rec? Mas sobre os agravantes, eu acho que o Inter sem D'Alessandro, encarando um clássico contra o Juventude, se coloca numa condição mais difícil do que o jogo do Grêmio. Né? O D'Alessandro não é por tudo que esteja jogando, mas é pelo conjunto da obra. Exatamente. Contra o Juventude, Exatamente. tem que ter um D'Alessandro. Ou o Cabilo. É o fiador. Não joga também, né? Também Mas tá fora. Então Tá quer fora. dizer, é Não que eu sei se chego. tá fora. Tá fora. 3 semanas Tá fora. fora. 3 semanas. Fora, O D'Alessandro com edema e ele com desconforto, né? Mas o D'Alessandro já deram como fora? Fora. O D'Alessandro se diz que vai ser reavaliado diariamente, mas, mas- tem um pequeno edema que apareceu no exame. Dificilmente e o Camilo joga. deram hoje. E o Camilo já que 3 nós- semanas Eu fora. andei hoje meio atrapalhado, né? Mas não tendo os dois, um só eu acho que já haveria um desnível ali num setor que é primordial pro Inter desde que o Inter se acertou. Não tendo os dois, indo pro clássico, eu vejo esse jogo mais difícil. O Juan não dá, né? Isso aí eu sou É um excelente jogador, pode até surpreender e tapar minha boca. É que o Juventude vai jogar a partida da encruzilhada. O Juventude vai nos mostrar sábado Ao que onde veio, é né? que ele pode chegar. Exato. Se é na classificação ou é na derrocada. Porque se ele perder, risco de rebaixamento. Se ele ganhar, risco de classificar. Que instável é a Muito Série B parelho, né? nesse sentido, né? Tá muito parelho. Não, a A tá mais parelha.
Não. é mais próximo. 31 para 25. As duas. Não, mas no caso da Série B, as atuações são muito parelhas e muito rápido Mas se muda de turma. E se né? começar empatite, até quem tem 29 reage. É verdade. Dá sobrevida. Isso na A ou na B? Na B? Na B. Porque aí a B, se começar empatite, os que estão em cima acham que empate é bom, daqui a pouco. Pontinho. É. Mas já que a gente estava falando antes em números, antes do programa, Rec, talvez os números mostrem que o jogo do Juventude, por incrível que pareça, é mais difícil do que o do Vasco. Como diria Roberto Brauner, os números contam a história do espetáculo. Pegando só o Campeonato Brasileiro, Série A e Série B deste ano, o Juventude em casa tem 8 vitórias. O Vasco tem 5 vitórias como mandante e 4 derrotas. Então o Vasco é uma equipe menos constante em casa do que o Juventude. O que eu acho que para dar oxigênio pro Vasco é a renovação do bastidor. De ambiente. Né? Porque sim, o Milton foi a público, né? Com toda aquela tensão estabelecida. E agora com a chegada do Zé Ricardo, daqui a pouco mais os caras correm um pouco mais por ele também, né? E eu vejo só isso. Estranho, né? A gente ouve falar super bem e super mal. Exatamente. Né? E ele vai para frente das câmeras, já manda abraço para quem está na cabine, coisa. Eu já fico meio aqui, né? Ele sabe sempre quem está na rua. É uma característica dele, a característica dele, a personalidade Na dele. escala ou não? Talvez, sei lá, no dia a dia, né? Não tenha tanta essa facilidade. Também. Essa facilidade da gestão do grupo, né? A gente, é difícil, até eu como profissional citar, né? Mas já sabe que vai ter problema. A mímica totalmente diferente. Totalmente. Sabe que ele quase veio pro Inter, né? Veio não, especulou, né? Quem veio foi o Guto, pronto, mas se especulou o nome dele. Aliás, até antes do Zago, acho, tá? Antes do Zago até. Eu tô curioso para saber o que o Zago vai fazer lá no Fortaleza. Ups. E eu vi Fortaleza e foi um jogo também que o time dele não foi justamente Fortaleza e o time dele não conseguiu jogar. Não conseguiu jogar. Confiança em Fortaleza, né? Não conseguiu jogar, não conseguiu. Daqui a pouco, confiança começou para cima, aquela coisa de jogando em casa. E, enfim, a questão da Série B com B, C. Onde é que tá passando isso aí no esporte interativo? E ontem eu vi Tupi e Volta Redonda. O senhor não largou nenhuma outra atividade. No meu cantinho ali. Nenhuma outra atividade. Nada. Cantinho do vinho, na hora certa, atividade. É preliminar, a imagem do futebol, né? A imagem do futebol. Melhor da festa é Na preliminar, a imagem. Professor, o senhor está com medo de assistir de novo o mesmo filme? Não. Relação 2013, um ano antes da Copa do Mundo, seleção brasileira atropela todo mundo, Filipão volta a ser o maior de todos, volta a família escolar, seleção brasileira é incrementada com Carlos Alberto Parreira, e aí o Carlos Alberto Parreira parece que escalado pela pátria, começa a querer acalmar a pátria e dizer que o Brasil era favorito e o escambau, e nós fomos mal na Copa do Mundo. Agora, um êxtase geral. O Brasil, claro, não vai ser o que mais fez pontos em eliminatórias, porque a Argentina, em 2002, fez 45, o Brasil pode chegar... 43, né? O Brasil até pode chegar a 45, se não me engano. Bom, de qualquer forma, o Brasil não vai buscar a Argentina, mas o Brasil já tem aí um desempenho muito acima da média, extraordinário. E eu, contra o Equador, fiquei meio assustado. Para ganhar do Equador, tá bem. Tá? O senhor não teme que possamos estar assistindo o mesmo filme? O meu temor é o que eu, através desse tempo que trabalho, né, no futebol, é a questão do jogo, o ritmo, né? A questão do jogar, dessa fase competitividade, sabe? Você competir, você... E esse é meu grande medo. Esse é meu grande medo porque, claro que nós vamos ter os jogadores final, como sempre, né? Final de temporada,
em alta performance. E isso aí o Fabinho não vai ter nenhum problema, né? Nenhuma dificuldade na forma que ele trabalha. Fabinho, para quem não sabe, é Fábio Maceredia. Que aprendeu tudo com Paulo Paixão. O Fabinho cascudo. Não, é bom. Tô brincando. Cascudo. E então o meu receio é esse aí. Que às vezes, em vários clubes, principalmente aqui da capital, os dirigentes, mas Paixão, nós vamos jogar quarta e sábado. Excelente. Eu gosto dessa coisa da corda esticada. Entendeu? O jogador ali se alimentando, concentrado, mesmo. Diferente do que vai ser. Um jogo, você joga hoje ou vai jogar aqui há 10 dias? Você joga hoje, a própria semana, a semana ela é importante, o micro completo. Porém, dependendo desse micro, já não passa a ser mais importante. Porque você vem numa corda esticada, jogando, e aí você é obrigado a liberar o jogador. O jogo tem família, você também tem a parte social, e aí ali é que dispersa. Então, o meu medo... Agora, temos que entender que, né, o Tite, ao assumir, ele assumiu pelas qualidades que ele tem. Então, nesse período, como ele conseguiu reinventar, né, a situação, como ele falou, estou acostumado a trabalhar em clube e assumir a seleção. Então, também nesse período, ele terá que se reinventar, né, na relação da motivação, do esticar a corda, enfim, tudo aquilo. Então, a gente tem que crer nisso aí, na capacidade profissional que lá está. Agora, a gente... daqueles que lá estão, né? Tiago, o futebol, Maurício, é sensacional. O mundo inteiro encantado com a França. Agora a França vai superar a Alemanha, meteram 4 na Holanda e tal, e vem Luxemburgo. 0-0. Como diria o Silvio Luiz, o que é que eu vou dizer lá em casa? É aquela história do não tem mais bobo no futebol, né? E não tem... Olha que tem bobo. O REC tem... As pessoas dizem a questão da posse de bola, né? Gente, interessa a posse de bola. Fazer ali, a bola tem que entrar. Posse de bola árida não adianta, 32, 34 finalizações. A bola entrou, faltou competência. Mas não é? Aí, não, ele acertou um chute lá de fora. Não, foi competência. Claro. É isso. Então, acho que essa questão de posse de bola, ela é muito relativa, se tratando de competição de curta duração, de competição emergente. Especialmente, não adianta você jogar bem, ter posse de bola, sem efetividade. Voltou para casa. O Brasil até, né, Thiago, ele pode chegar aos 45 pontos. Ele tem 36, tem 9 em disputa. Quanto a Argentina fez? Se eu não me engano, foram 45. Eu vou buscar aqui 43. O número correto. Só que o Brasil tem 2 jogos fora. Agora contra a Colômbia e depois contra a Bolívia. Não, eu acho que a Argentina fez 45. Eu vi que 100% o Brasil não vai fazer. Sabe, Rec, que eu vejo assim que o que pode ser mais favorável a esta seleção do que aquela, porque depois do 7-1, tu analisar que tudo deu errado é fácil, né? Depois de uma derrota hecatômbica, tu dizer que tudo deu errado. Mas até aquele jogo... O Brasil não vinha bem. Não, e vinha trepidando ao longo do tempo, mas como tu disseste, mas 2013 tinha atropelado. Chegou na Copa, mostrou uma evolução e andava. Agora, eu vejo que a grande vantagem desse grupo não é nem técnica, porque tecnicamente o Brasil é uma seleção competente naquela temporada. É o trauma. Né? Acho que nada educa mais do que o erro. Né? Isso eu costumo falar na sala de aula. Se acertar os exercícios e não saber o que está acertando, não adianta. Agora, tu errar e tentar compreender, me serve. Então, por mais que tenha trocado a maior parte do elenco, por mais que tenha trocado comissão técnica, o organismo vivo de se sentir seleção brasileira e o freio de mão puxado depois de uma derrota onde pouca coisa se explica, evita que isso volte a acontecer. Não quer dizer que o Brasil vai ser campeão, acho que o Brasil é um dos favoritos e talvez mais favorito do que da outra vez, tira a pressão de não jogar em casa, o que muita gente viu como vantagem o Brasil jogar uma Copa do Mundo foi um dos principais prejuízos. Né? Por comportamento sociológico, o povo brasileiro não sabe apoiar nem a seleção brasileira. E é uma crítica à torcida, e eu como torcedor. Nós fomos para estádio de futebol cobrando. O primeiro passe errado era vaia, o gol da bola, a bola não entrava e era vaia no Fred, e pressão, quando isso não vai acontecer lá na GL da Rússia. Tu entende? Então, tudo isso coloca essa seleção, no meu ver, assim, em melhores panos
para esse Vou enfrentamento. te furar, mano. Foram 43. Foram 13 vitórias, 4 empates e 1 derrota em 2002 da Argentina. 43 43. pontos. 43, então o Brasil pode chegar a 45. A Argentina virou aquele turno com 22 pontos. Eu acho que vão terminar 43 a 43. Mas já entra pra história igual. E o melhor jogo pro Brasil agora, que eu concordo contigo, é pegar a Colômbia. Porque a Colômbia tem um futebol interessante e o Brasil tem que ser testado. Tem que ser. Porque E eu- para chegar forte tem que ser testado. E eu tenho pra mim, professor, o senhor que viajou com tudo que foi tipo de técnico, Zagallo, Parreira, Filipão, Muricy, Abel, Muricy, Abel, eles mais ou menos Celso Roth, 30, 40, 50% do Falcão. conteúdo se repete, né? Até porque um é oriundo do outro e o outro indicou um e tal. Rodrigo Caio, que a gente reclama, que tinha que estar o Jeromel e tal, me lembra Edmilson na Copa de 2002, me lembra Polga, jogadores ecléticos que podem fazer mais de uma, e agora começa a se definir o 23º. Não é o 13º, o 14º, o 15º. É o 21º, o 22º. Fernandinho está ali. Está na boca da caçapa. Ele tem conceito, tem moral. Pois é. E o Firmino é a mesma coisa. Porque se tiver dois iguais, tem que haver um desempate, não dá para levar os dois. Então, é a história lá que o Dunga levou o Grafite, o Josué, o Doni, não sei o quê, porque eram de confiança, tinham sido testados e na cabeça do Dunga eram eles que deviam ir. Não adianta eu dizer que o Doni é piruzeiro. O Doni, aliás, foi um dos jogadores artilheiros do Juventude numa temporada, porque ele, como goleiro, fez 3 gols contra. Então ele era um goleiro artilheiro, que a bola ele, se não... Mas também foi o cara que chegou para a direção do Roma e disse que ia se apresentar independente de punição. Isso, e isso tem que pegar, né? Não, isso pro Dunga pesa muito. Como o Caio, mostrou pro Tite o suficiente na concentração, nos treinos e nos bons períodos do São Paulo. Eu não entro muito nessas aí de dar uma puxada para puxar o saco do Grêmio, do Inter. Algumas dúvidas que se tem aí no momento, eu acho que o Diego Souza perdeu muito espaço. Perdeu espaço. Vai ser reserva agora do esporte? Com a subida do Luan, né, que se manteve, enfim, com o Firmino que vai ser experimentado hoje. Então, eu acho que a definição aí passa a ser o terceiro goleiro, né? Quem é o melhor? Quem é o melhor, não. Quais são os 3 melhores? Não. E aí entra uma outra questão, só para completar, professor Paixão. No Brasil, a gente não tem o hábito que outras seleções têm de, por exemplo, o terceiro goleiro tem que ser um pegador de pênalti para numa decisão Antigamente era homenagem. Terceiro goleiro homenagem. Vamos homenagear o Rogério Ceni. Tem que ir, o Rogério... Como é que eu vou deixar o Rogério fora? Tem que homenagear o Gilmar Rinaldi. Veio para a Copa em homenagem agora, né? Gilmar Rinaldi foi por homenagem. Se fazia muita homenagem ao terceiro goleiro. E o Doni foi como uma homenagem ao Dunga à sua fidelidade. O que querem prender aí? Não, Reque, saiu a notícia agora há poucos instantes Estão pegando, hein? Estão pegando tudo. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o empresário do jogador Vitor Ramos, Francisco José de Godoy Ferreira, por falsificação de documentos. O agente é acusado pelo MP de adulterar e-mails da negociação do zagueiro para o Vitória, episódio que ficou conhecido como caso Vitor Ramos, que envolveu o Inter. Queriam punir o Internacional. Puniram, aliás, o Inter tomaram um dinheiro bem bom do Inter, mas deram para instituições de caridade, por isso que eu estou tranquilo. Esse dinheiro que foi lá para o STJ. A pena de reclusão vai de 1 a 5 anos, além do pagamento de multa, caso condenado. Mas sabe que voltando só ali à seleção, o erro que eu vejo no caso do Diego Souza é que essa função que ele faz na seleção, que se tenta impor para ele, é a segunda função que ele melhor rende. Ele não é o falso 9, ele joga também de falso 9. E na seleção brasileira parece que o espaço que se encontrou para ele foi esse. Aí eu acredito que ele, ao natural, teria esse descrédito ao longo do tempo, porque aí vão surgir outros jogadores que podem cumprir melhor a função, que são do ofício, né? Hoje, por exemplo, não de falso 9, mas 9. O que o Jô joga pelo Corinthians tem que ser cotado. Agora, esses jogadores, professor, esses jogadores diferentes, meio maluquinhos, numa competição curta, pode ser bem e mal. Felipe Melo. Vinha bem, contra a Holanda, desandou a maionese. O Diego Souza, por exemplo. Não sabe-se quanto pode render, mas se tiver uma partida daquelas
que ele foi um monstro, como aqui no Grêmio, em outros lugares, né? Ele pode resolver a parada. Então, esse tipo de jogador, bem quantificadinho, 1 ou 2 dá para carregar. É o moleque de rua, né? É o jogador da rua. Esse é Aí bom. você tem que... Tem que prestigiar, quer dizer, entre aspas, né? Já que é aquele negócio, não adianta você ter no grupo somente né? freiras, né? Claro. Tem que ter alguém que pula o muro, alguém que... né? Isso nas boas épocas mesmo, que a gente teve a oportunidade de chegar a vários objetivos mesmo, tinha, aliás, muita gente mesmo, muito. Então, isso mas não tem, sabe, você apara ali no dia a dia, para as arestas, mas é jogador que, bom, basta dizer que o jogo domingo tinha que concentrar quinta-feira. O cara seria privado, né? E não tinha nem um esconderijo? Não, quando era ali no Olímpico não tinha como. Professor, para a Copa do Mundo, está um pouco distante ainda, mas para de 2026, a América do Sul, que tem 10 países, vai ter 6 vagas e meia. Pode ter 7 dos seus 10 integrantes classificados para o Mundial. Isso é bom porque praticamente garante uma seleção como a brasileira no Mundial, ou é ruim porque tira um pouco o aspecto competitivo da eliminatória, que é a grande preparação para a Copa? Tira um pouco. Aí você, hoje, tiraria a Bolívia, a Venezuela e as demais ali brigando 8 por 7 vagas. Sai um Equador, talvez, ali. O Equador está forte. Né? Hoje o Equador estariam fora da Copa, se fosse hoje essa sistemática. Venezuela, Bolívia e Equador, que está brigando com o Paraguai por essa vaga que seria da repescagem. O Peru repescagem. cresceu nos últimos tempos. Não, foi. A seleção peruana está em sexto. Cresceu. Não, mas foi correndo por fora. Foi. Porque, sabe como é isso? É um perigo. Como diz o outro, foi correndo, foi esticando, crescendo. Foi esticando a corda, né? No mês do Gaúcho, a Ubra TV está com uma programação especial que vai dar um baita presente para um telespectador. Mas quem conta mais pra gente é o amigo Edson Drotra, dos Serranos, no Baile da Mariquinha, que também é apresentador aqui da Ubra TV. Confira o recado do Edson. Alô, amigos telespectadores, vocês querem ganhar um presente da Ubra TV nesse mês de setembro, o mês dos gaúchos? Participem da promoção Coisas de Gaúcho. Concorram a uma estadia com tudo pago para ti e acompanhante no Vila Ventura Eco Resort, uma das belezas do nosso estado em Viamão. Envie-nos uma foto de vocês fazendo algo pertinente ao gaúcho para o nosso e-mail ou acesse a promoção pelo Facebook. O regulamento está à sua disposição no site Coisas de Gaúcho, uma promoção da Ubra TV com o apoio do Vila Ventura Eco Resort. Participa-te! Você nunca dançou música no Baile da Mariquinha? Todo mundo se aprumava pro Baile da Mariquinha. Oi, lá vai feijão mexido e uma quarta de farinha. Não canto nada, mas... Olha aqui, ó. Tá aí a promoção aí da nossa Ubra TV com a convocação do Edson para você participar e concorrer aí a momentos de prazer, diversão e tudo mais. Rapidinho, então, um resumão aqui. Seleção brasileira. Hoje no estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, às 5h30 de Brasília. Brasil de Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Felipe Luiz, Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, William, Neymar, Roberto Firmino, pega a Colômbia. E vocês viram aí que o Felipe Coutinho, melhor do último jogo, fica de fora ainda, vai ter que esperar. Até porque o William também jogou bem, então sabe como é que é. O Grêmio procura mais um reforço ofensivo, prazo e preços dificultam uma contratação. Vê como é importante esse programa aqui preliminar para base de informação, professor. Porque no meandro da conversa é que está a informação. Ali é que está. Veio aqui o Dr. Saul Berdichevski. E acho que foi o Thiago José que perguntou para ele. Eu nem faria essa pergunta.
estava a meu alcance naquele momento. Não imaginei que o Grêmio fosse contratar um jogador. E ele lasca ali, de repente, onde estava sentado o Thiago Santos. Há espaço ainda para novas contratações? O Grêmio pode contratar, doutor Saul? Pode. Se tiver um bom jogador no mercado, o Grêmio pode contratar. Contratou o Christian no outro dia. E eu disse, mas eu estou virando boca aberta depois de velho. E agora está aí, olha. Pode contratar mais um reforço ofensivo. Mas eu acho que para reforço ofensivo, o Grêmio trouxe o Batista de volta. Aí tem o Everton, tem o Fernandinho, tem o Lucas Barrios, tem o Jair voltando. Né? E aí tem as limitações de inscrições, tem que Tem o buscar esse Arroio. reforço na Série B. Não, Ou tem em tem o clubes da Arroio, Série A que não tenha esse já vai utilizado ainda. viajar, inclusive. Tem o Arroio. Até porque setembro já, né? E até que o jogador vai se aclimatar e tal. Final de ano também, vai jogar para ano que vem, então contrata ano que vem. Mas de repente. Pode ser. É aquela história do cavalo encilhado. Se for um bom jogador. Esse Christian aí. O Cristiano chega e já sai jogando, né? E o Grêmio paga metade do salário. Aqui, ó, o Thiago tá me dizendo aqui. Eu brinquei. No UOL tá que o próximo reforço pode ser o Carlos Eduardo. De 21 anos do Goiás. Tudo é possível. Não, mas não é. Não, para aqui. Ô, Thiago, vamos conversar nós aqui, tá? Tu tá falando só no meu ouvido aqui. Mas O Carlos Eduardo é direito ou esquerda? Esquerda? Joga nas duas, mas ele tem jogado mais na é. esquerda, né? Mas ele... Olha aqui, ó. O Carlos Foi um atacante de lado, né? Ô, Thiago, só deixa eu entender aqui. O Thiago achou que era o Thiago. Deixa eu só entender aqui. Tu não me falou que o problema era salário, foi? Um cara que joga no Goiás é problema de salário para jogar no Grêmio? Estou discutindo com o produtor aqui, para quem não sabe. Isso é o auge do hospício. O All Sports... Vozes do além, né? Tá discutindo com a voz do além no teu ouvido. É eu falando com o Lombardi. É o meu Lombardi. Vai muito bom. Olha aí, Silvio. Oi. Olha aqui, ó. Jeromel, essa manchete aqui, se aparecer amanhã, eu vou comer esse papel, hein? Vai ser ao vivo. Jeromel está sendo preparado para retornar contra o Botafogo no dia 13 pela Libertadores da América. Eu ando louco para comer um papel, professor, sabe? Essa hora da fome. Esse é o horário do almoço. Dia 13 de setembro, todo mundo já sabe que o Jeromel está sendo preparado para esse jogo, mas eu entendo aqui a atualização. É porque houve uma especulação que ele estava sendo liberado. Está sendo liberado aos poucos para treinar. Porque mas ele está correndo em volta, ele botar mais na mão dele e o fortemente. Marcelo Oliveira, né? Então, Vasco dia 13, dia 9, Botafogo dia 13, Chapecoense dia 17, bem como gosta o professor antifrescura Paulo Paixão. O Internacional, Camilo com lesão na panturrilha, ficará 3 semanas afastado do time colorado. D'Alessandro com edema, será reavaliado. Se não puder atuar, aí sim vai Juan, né? Aí não tem mais o que fazer. Só se ele colocar o Nico, hein? Não, a tendência é Juan. A tendência é Juan. Será que na última hora? A tendência é Juan. Bom, aí seria. Até porque o Nico também tem Aí- observação, né? Não, mas Vou daqui- botar o Sacha ali e o Nico. Ou daqui a pouco o Gutierrez, que tá voltando da seleção, treinou na posição do D'Alessandro também. Treinou, né? Será que não é salada de chuchu? Mas eles vão fazendo uma observação na relação que o Gutierrez está muito tempo sem jogar. E ele. E vai para a seleção e não joga. Você ele imagina o atleta ficar lá parado, e a gente tem esse problema. Você recebeu o atleta sem jogar e vai para a seleção. É reserva. Fica frio. E por mais que você aplique treinamentos visando, enfim, aprimorar a forma do atleta, é difícil. É difícil porque é comida na hora certa, dormindo direitinho, sempre uma tendência para pegar um... E o Inter aí mudará, então, se não jogar o D'Alessandro, em 2 posições, porque o Dourado está suspenso, joga o Charles, jogos do Inter, 9 contra o Ju, 16 contra o Figueira, em casa, Juventude fora, Figueirense em casa, Náutico fora. E o Miller Bolanhos, apresentado oficialmente como novo jogador do Tijuana, chegou lá muito feliz. Ele anda. Oi? Aí, ó, tá aí, ó, tá ali, ó. Aí não tá feliz da vida. Não, isso é sorriso sorridente. amarelo. Não tá tão sorrindo assim. Ele deu um sorriso pra foto. O futebol mexicano, apesar de ter crescido, paga. paga legal, né? Paga.
Paga. Muito legal, muito bem. O senhor trabalhou lá? Não, mas na época o Felipe recebeu uma proposta para a seleção mexicana que era uma excelente proposta. Até hoje o senhor não perdoa ele. Não, na verdade, o Felipe, pela aquela forma dele de ser, não aceitou, só de ter uma ingerência muito alta de argentinos na seleção. Então o Felipe queria levar toda a comissão para baixo, para dirigir embaixo, mas embaixo tinha os argentinos que não largaram. E aí ele não concordou. Ai, traíra cá, como diria o Manguito. Já voltamos. Vamos com... Se o intervalo falasse aqui, vamos com o gol na memória. Grêmio 6-1 no Taguá, do Rio Grande do Sul. Campeonato Gaúcho de 92. Caio marcou para o Tricolor. O que vocês têm contra o Taguá, hein? Por que mostrar esse balaio? Que é um gol bonito. Se eu não me engano, esse Taguá saiu ganhando de 1-0 esse jogo. Ó o crime. Ei. Não deu, de né? pênalti do Taguá. Despertou atenção por isso. Hã? O gol do Caio, gol bonito, né? Bonito. Tá. Não saiu ganhando. Tá bom. Olha aqui, ó. Então, Campeonato Gaúcho de 92, Grêmio 6-1 no Taguá. Mas isso aí é importante pra gente saber que o Taguá já jogou também a primeira divisão. Já voltamos. Uma e 38. Eu sempre sugiro aqui, não é porque o professor está aqui, que o Internacional está em busca de uma comissão técnica permanente. Tinha que começar com o Paulo Paixão, um homem sério, experimentado, professor, tá? Abalizado por toda a sociedade. Quer dizer, se esperar começar 2018, vai perder a oportunidade. Nem quero que o professor fale, senão parece que é jogadinha ensaiada. Mas como eu falo sempre quando ele está ausente, e já falei para os dirigentes do Internacional, tá? Não sei se está negociando, não está negociando. Agora, eu acho que seria um reforço e tanto para o Colorado. Precisando de uma solução definitiva para a conexão da sua empresa? A Sem Telecom, operadora de telecomunicações 100% gaúcha, oferece internet de alta performance para empresas que necessitam de atendimento personalizado, conexão estável, suporte 24 horas. Conecte seu negócio com qualidade. Acesse acem.net.br ou ligue agora mesmo 4063-7100. 4063-7100, a Sem Telecom, sua empresa 100% conectada, e essa não cai. Livraria Traça, uma livraria pequena, aconchegante, atendida por quem realmente conhece livros. Pioneira da internet em livros usados, conta com mais de 200 mil títulos em acervo. Nos visite na Oswaldo Aranha 966, traca.com.br, e aquele livro que você acha que é entulho na sua casa vai fazer muito bem lá na Traça para servir a coletividade e aumentar esse acervo aí, que é mais de 200 mil títulos. Becker & Fish alerta. Direito de trânsito. Suspensão do direito de dirigir, consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se 3239-6689. Padaria Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, na Assis Brasil 641. Encomendas 3362-2020. Você que está com sua película velha, vencida, cor roxa, desbotada ou cheia de vincos e bolhas, nós fazemos a remoção. Claro que eu estou falando da Insulfilme. Você que comprou seu carro novo e está querendo um filme de alto desempenho, qualidade, estética diferenciada, total privacidade interna e segurança, Insulfilme. Proteção solar, proteção fator solar 1000 e rejeição de infravermelho, Insulfilme. Preços imbatíveis. Ligue, agende instalação 30 21 23 23
ou WhatsApp 996692190. Fale com a Natália, Rua Hoffman 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Deixa eu mandar um abraço pro Márcio, lá na Ribeiro Yonque. Estava junto lá com o Aurélio e ele disse: eu assisto todos os dias no Facebook. Hoje é uma alternativa nova. O pessoal nos acompanha mundo afora, a gente recebe mensagens de todos os lugares do mundo. Agora, uma coisa que eu aprendi, professor, é não me enfeitar com a quantidade de mensagens e tudo mais. Mas é bom, né? É bom. Agora, é uma obrigação hoje em dia, com o alcance que tem a tecnologia, a gente ser assistido no mundo inteiro, né? E foi uma opção que a gente deu esse ano para a audiência do preliminar, quando estreou em abril, e é um negócio espetacular. Gente que não tinha mais como ver o Cadeira Cativa hoje assiste. O preliminar também. Eu particularmente, assisto vocês pelo Facebook. Pois é. O cara está fazendo outras coisas, tal, carrega o tablet. Toda essa estrutura que foi montada, nível de... Eu acho que hoje não tem como. Ah, não assistiu porque não quis assistir. Não fiquei sabendo. Bom, Não onde é que você andava? Isso, sinceramente. Né? A Na época informação que, não é mais um privilégio, é uma obrigação, né? no período que eu trabalhei na Rússia, já dava para assistir alguma coisa, aqueles 3 anos, assistia o Campeonato Brasileiro, mas e ainda falava por Skype, né? Hoje você pode falar pelo vídeo mesmo no teu celular. Professor, as últimas da Rússia. O senhor que é o nosso correspondente para Copa do Mundo. Não, o Mário, né? O Mário estreou muito bem, né? Na seleção da Rússia, está muito bem. O Mário está muito bem. Muito bem. E se você perguntar hoje se o Mário, ele não, Rússia, Moscou, e da forma que ele é, personalidade, sabe? E vê que E a tem o gente dizia que ele goleirinho. não tinha cabeça. Imagina se tivesse. Só de bobo não tem nada, né? De Você muito faz de inteligente. leitão para mamar deitada. Vai, professor. Professor, não usa semblante fala, né? Eu acho que eles estão muito preocupados hoje. Eu falo direto com o intérprete, então eles estão muito preocupados com a produção. Então aventava sempre a possibilidade do Filipão dirigir a seleção da Rússia. Que o Felipe chega e dá um choque, né? E fizeram uma meia renovação. Os zagueiros antigos, por exemplo, que são do CSKA, os 2 irmãos estão jogando, né? E o que era capitão do CSKA, que é o Sérgio, né? Esse está no banco. O goleiro que é do CSKA, que é o capitão, inclusive do CSKA e da seleção, né? Tem mais 2 ou 3 jogadores do CSKA, mas eles não estão confiantes, né? A imprensa em si, o povo não está confiante que passe da primeira fase. Deixa eu lhe perguntar, queima-roupa, porque o programa vai terminar. O Luan fez bem em não ir para a Rússia? Eu acho que ia se esconder. Acho que ia ficar... acho que era um mercado... A Rússia ainda não está um mercado competitivo. A Espanha, o restante, tudo, ele vai realmente ter uma competição maior. O senhor vai nos dizer para onde o senhor vai em 2018 ou não vai? Por enquanto, não. Chapecoense já acertou as contas com o senhor? Estamos conversando bastante. Doutora Mariju, quem está à frente... A última vez deram um cansaço na Mariju lá de 4, 5 horas. Mas ela está à frente, ela é... Vamos respeitar a doutora. Ela é... Não, mas ela por si, só pela presidência, ela é respeitada. Mas está tudo indo dentro daquilo que... Inclusive o Rui Costa, parece que meio que passou meio reto por ela. Bom, valeu, obrigado, professor. Eu que agradeço. Obrigado, Thiago. Valeu, Rec. Obrigado, Maurício. Às 19 horas tem mais.